costumo gostar de ver coisas assustadoras na internet. Eu não sei totalmente porquê, mas eu sempre fico intrigado com coisas que estão apenas fora do comum. Qualquer mídia adequada para absorver o conteúdo. Histórias, filmes, vídeos, clipes de áudio, videogames, o que for. Eu só quero ficar com medo. Eu trabalho no terceiro turno, então a minha agenda de sono está toda bagunçada. Eu durmo durante o dia e trabalho durante a noite. No entanto, tenho 2 dias de folga por semana, e sempre em fila. Eu poderia usar esse tempo para ter uma aparência normal da vida, mas eu prefiro não ter que reajustar o meu horário de sono uma vez que o trabalho vai recomeçar de novo. Então, navegando na internet, em um daqueles dias de folga, eu cheguei a um tópico que continha vários links. Cada comentário era apenas um link. Alguns deles levavam a um site de mistérios inexplicáveis. Alguns eram de filmes de terror e outros eram relatos de eventos paranormais que eram supostamente verdadeiros. Então, eu vi um que não era comum. Não era parecido com nenhum dos anteriores. Eu não me lembro qual era o link. Eram apenas letras e números aleatórios. Foi um absurdo. Eu cliquei nele e ele me levou a uma única página com uma única imagem e nada mais para clicar. Ele é exibido automaticamente em uma tela cheia de atualizações e intervalos aleatórios, aproximadamente de 2 a 10 segundos. O mais estranho era que havia um texto na parte superior da imagem. O texto dizia: "Você pode esperar X para morrer?" X? Arrepiante. Olha, eu gostei desse site. A imagem mostrava uma pintura na parede de uma cena florestal indefinida. Havia uma pequena tela de TV centralizada na parte inferior da imagem. Em cima da TV havia um relógio analógico de aparência mais antiga, com moldura de madeira e ponteiros sofisticados. O site continuou a atualizar, mas a imagem nunca mudou. Por pura curiosidade, eu não saí da página. Mantive a aba aberta e voltava a cada minuto ou 2 para poder ver se havia alguma mudança. Porém, não havia. Depois de 10 minutos, eu cansei de perder as atualizações. Talvez estivesse mudando drasticamente, mas apenas uma vez a cada minuto ou algo assim. Eu estava completamente perdendo elas. Então, eu fechei todas as outras guias para garantir que eu não seria tentado a sair. Fiquei olhando aquela foto pelo que parecia 1 hora. Eu chequei meu telefone, mas fazia apenas 26 minutos. Eu acho que o tempo passa devagar quando você está apenas olhando para uma imagem estática online. Eu não sei dizer o que era ou quando era, mas em algum momento eu notei que não era apenas uma imagem estática. Bem, era, mas a imagem estava mudando. O relógio, quando eu abri a página pela primeira vez, estava próximo das 4h15. Agora, estava mostrando 4h56. O relógio estava mudando o tempo todo. Eu assisti por 1 minuto inteiro e em algum lugar entre as atualizações eu vi o ponteiro dos minutos mudar para 57. A hora no relógio não refletia o tempo real, mas estava se movendo. Ainda assim, não era uma coisa fácil de se fazer. No mínimo, alguém tinha que tirar uma foto uma vez por minuto, durante 1 hora, ou pelo menos 45 minutos, e depois trocá-la a cada minuto. Bom, eu continuei assistindo até dar as 5. O que eu esperava é que ele voltasse para as 4 da manhã quando desse 5. Mas ele foi apenas para os 5h01. Isso é ainda mais impressionante. Talvez alguém tenha passado 12 horas inteiras fazendo isso. Realmente, essa pessoa sem dúvida precisa bater nos currículos. Mas, enfim, agora eu estava totalmente viciado naquilo. Eu tinha que ver se tinha toda a gama de vezes. Agora que sabia que não precisava mais olhar atentamente para a foto, eu consegui mudar o meu foco para o texto. Definitivamente, parecia estranho. Percebi rapidamente que era um tipo de código que dizia XII, XIX. Eu pensei por um tempo, mas depois percebi que se tratava de números romanos. Então, botando isso em prática, ficaria XII, que seria 12, e XIX, que seria 19. Então, 12 e 19. Imaginei que tinha que esperar até as 12h19 para ver o que ia acontecer. Então, lá vamos nós. As próximas horas foram chatas. Eu olhava o site de vez em quando e não via mudanças. Uma vez eu pensei ter visto algo na pintura, mas eu tenho certeza que era apenas a minha imaginação e minha mente querendo ver alguma coisa. Coloquei todos os meus relógios em minha casa no horário desse site para saber a hora dele, mesmo quando eu não estivesse no computador. E, enfim, chegaram as 12 horas. Eu rapidamente corri para meu computador. Nenhuma outra guia estava aberta. Eu estava apenas olhando atentamente, vendo os ponteiros do relógio se atualizarem, minuto após minuto. Foi aí que deu 12h18. Atualizou, 12h18. Atualizou de novo, 12h18. Atualizar mais uma vez, 12h18. Eu tinha certeza de que esse minuto realmente levou 4 ou 5 minutos para acontecer.
Finalmente, 12h19. Só que nada, nenhuma alteração na imagem, nenhuma alteração no site, simplesmente a mesma coisa. Olha, isso foi decepcionante. Eu imaginei que pelo menos eu recebesse uma mensagem do site ou uma imagem diferente ou algo assim. Talvez essa fosse a brincadeira, mas nada. O cara que fez isso atraiu as pessoas, deu-lhes uma esperança, um quebra-cabeça simples para resolver, apenas para despertar uma intriga nela e depois decepcionou elas. Ai, eu pensei bravo comigo mesmo sobre isso. Então, eu não conseguia tirar o site da minha cabeça. No entanto, nem uma hora depois da minha partida, eu havia me convencido de que havia voltar ao site. Afinal, no dia, existem 2 horas que podem ser 12, tanto meio-dia quanto meia-noite. Ou seja, eu só tinha que esperar pela próxima 12 horas. Quando eu voltei, o relógio marcava 12h48. Olhei para o relógio da minha mesa e também dizia 12h48. O criador deve ter mantido a sincronização com a hora local ou algo assim de onde ele mora. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Então, eu tinha uma espera de quase 12 horas pela frente agora. Eu poderia ter ficado acordado a noite toda. Noite para mim, dia para a maioria das pessoas normais. Mas, como eu não queria me enlouquecer, eu fui dormir. Eu não dormi bem, ou por muito tempo, mas novamente, raramente eu durmo. Eu verifiquei o relógio na mesa que ainda estava na hora do site, e marcavam 8h52. Apenas um pouco mais de 3 horas depois de espera, eu verifiquei o site, e ainda não havia alterações na imagem. Fiz coisas pela casa e coisas online para matar as próximas horas. Assim que o relógio chegou perto das meia-noite, eu estava novamente sentado, firmemente, olhando para o computador. Os 18 minutos seguintes foram angustiantes. O último minuto foi ainda pior. Os ponteiros do relógio bateram novamente às meia-noite e 19, e mais uma vez, nada aconteceu. Eu confesso que eu estava irritado. Eu tinha investido muito tempo nisso pra nada. Foi aí que eu ouvi um clique, silencioso, mas ainda audível. Depois disso, eu notei que a página da web não era mais atualizada constantemente. A tela da TV começou a clarear. Finalmente, o que eu esperava estava acontecendo. Quando a tela da TV iluminou, eu comecei a distinguir uma imagem. Era pequena, porque a tela da TV no meu monitor tinha apenas cerca de 2 polegadas de largura, mas eu ainda podia ver claramente que eles estavam mostrando madeiras. Olha, talvez fosse uma floresta na foto, eu realmente não sei. A câmera balançava para cima e para baixo, enquanto a grama e as folhas passavam. Deve ter sido alguém se filmando andando. A câmera foi mantida apontada para o chão durante o primeiro minuto ou mais, mas depois, lentamente, começou a apontar mais horizontalmente. Eu pude ver que eles estavam subindo num quintal. Algumas casas brilhavam rapidamente nas bordas da tela. Houve algumas conversas em outro idioma. Eu não sabia dizer qual era o idioma, e em seguida, cliques e estalos como se estivessem lidando com equipamentos. A câmera fez um movimento maior do que de antes. Eu percebi que à medida que os sons desapareciam, a imagem se estabilizava drasticamente. Eles estavam montando ela parecendo num tripé. E depois que eles montaram, eu vi um pouco mais da conversa. Então, a câmera fez uma última curva. Durante o turno, eu pude ver que estava montando ao longo de um jardim. A câmera finalmente parou de tremer e havia uma casa centralizada dentro da moldura. Por menor que fosse, eu poderia dizer que eu reconheci aquela casa. Era a minha casa. Eu pulei da cadeira, mas mantive meus olhos fixos na tela. Os homens abandonaram a câmera e foram até a casa. Foram até a minha casa. Eles ficaram na porta por provavelmente 20 segundos, mas pareceu 5 minutos. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se havia realmente algo a se fazer. Então, eles bateram na porta. Eu ouvi a batida levemente através dos alto-falantes, mas não estava na porta, e sim no alto-falante do PC. Eu não ouvi eles de dentro da minha casa, e isso me acalmou o suficiente para verificar a porta. Quando abri, ninguém estava lá, ninguém estava no quintal. Mas eu não conseguia distinguir nada além de alguns metros. Estava escuro e a lua não estava muito bem brilhante. Fechei e tranquei a porta, e voltei correndo para o computador. A tela ainda exibia esses 2 homens em pé na porta. Foi aí que eles bateram de novo, mas dessa vez com mais força. Os homens continuavam parados, observando a porta. Foi quando eu comecei a prestar mais atenção no vídeo. Os homens saíram e foram dar a volta pelos lados da casa, quando de repente alguém saiu na porta, abriu e olhou lá fora.
Aquela pessoa que estava olhando lá fora era eu. Assustado e desesperado, eu volto correndo direto para o meu computador. É quando eu escuto um ruído desagradável. Abriram a minha janela.